Olá, olá. Estamos aqui ao vivo para uma live numa sexta-feira, sextou da melhor forma. Então hoje a gente tem uma live incrível com uma convidada de uma luz de alma. Então hoje a gente está aqui no projeto Tributo à Vida, este projeto que tem um propósito que é expandir conhecimento, é estar perto das pessoas, essa conexão, mesmo que seja online, mas a gente precisa estar conectados. Então o projeto Tributo à Vida, este projeto criado pela Actus Evento, tem a intenção de estar próximo de você. Por isso a gente está nesta sexta-feira que está chovendo, mas a gente está aqui para compartilhar essa noite maravilhosa e a gente vai falar de um assunto muito importante dentro do pilar relacionamento, que é descomplicando as relações afetivas. E neste momento que estamos vivenciando, experienciando, temos muitos relatos sobre dificuldade nas relações, estavam às vezes um tanto distantes, né? E agora a gente está mais próximos e nem todo mundo estava preparado para isso. Então hoje a gente vai ter uma convidada que é a Sheila, logo ela vai chegar por aí e a gente vai fazer esse bate-papo, tá? É um bate-papo para trazer uma nova consciência e a partir desta consciência a gente poder agir, a gente poder olhar para o outro que está na nossa frente, na nossa relação. Então, a gente está essa noite aqui para compartilhar. E a Sheila já chegou por aí. Vocês que está tudo bem a gente ser a gente mesmo numa relação. E a gente sendo nós mesmos e aceitando o outro como ele é, a relação ela pode ter sucesso e prosperar. Então eu vou convidar a Sheila para que ela esteja aqui conosco, para que ela traga toda a sua bagagem de sabedoria e conhecimento. E também quero agradecer quem está aqui essa noite, que está entrando. A Isadora já deu um oi aqui para a mãe, acompanhando sempre. Sou muito grata, né, por ter ela, e ela é o sucesso da minha relação. Então a gente está aqui, quem está chegando agora, a gente vai falar sobre relacionamento, descomplicar as relações, tá? A Tati tá chegando, a Roberta, o William já está por aí, né? As meninas da Acto, a Cíntia, um beijão enorme para vocês. Então eu vou esperar a Sheila solicitar pra gente começar o nosso bate-papo. E ela vai se apresentar, vou deixar ela apresentar porque ela tem um currículo grandioso. Ela, além de ser instrutora de constelações, né, ela também trabalha, ela é psicóloga. Então ela traz muito da sua experiência de vida, da sua experiência profissional. Então não teria como eu não trazer essa pessoa para estar compartilhando conosco. Eu quero que vocês me digam se está tudo bem o som, se tá tudo ok. Deixa eu vamos lá ver, aguardando aqui. Já chamei ela então para ela entrar conosco aqui. Tá tudo ok? Então tá, e ela tá chegando. Olá! Olá, minha querida, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui. Gratidão eu pelo convite. Acompanhei à tarde a live que teve maravilhosa com você. E eu sei que para ti também está sendo um desafio, né? Essa pandemia, porque a gente está se ajustando como mãe, como companheira, como profissional. Então, muito, muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite para estar aqui nessa sexta-feira, né? Numa sexta-feira chuvosa aqui, né? Aqui Então, também tá chovendo. Aqui também tá que tá. Eu tô arrumando aqui porque eu esqueci de trazer o meu tripé para casa.
Aí foi muito engraçado, porque eu tive que pegar uma luminária do meu filho, e aí ele, mãe, mas eu não te emprestei essa luminária. Tu falou da questão do conciliar os papéis, né? Eu não te emprestei essa luminária. E aí eu tô aqui com enjambrada, gente. Você tem que ver, dos bastidores é outra coisa, né? Tô enjambrada com o celular amarrado com um elástico de cabelo numa luminária. Então, se ele mexer, é porque é questões técnicas, né? Mas é aquilo que você falou, a gente tem que ir se adequando na medida que vai recebendo esses convites, que são para mim preciosos, né? Assim como participar hoje à tarde, foi muito legal o convite com a Karina Rodrigues. E esse tema de hoje é um tema que eu particularmente tenho um carinho, uma caminhada muito grande, né, na vida profissional, e eu gosto muito de trabalhar em relacionamentos afetivos. Então, descomplicando as relações afetivas, eu acho que é uma necessidade de todo mundo aí. Eu não sei quem é que está aí assistindo que está sentindo, às vezes, uma questãozinha ou outra em relação a estar em casa com o marido. Até vou mandar esse convite para algumas pessoas aqui que eu sei que querem ver. E aí, não sei desse pessoal que está aqui nos ouvindo, quem é casado, quem é solteiro, como é que a gente... Porque, assim, assunto tem para falar dias, né, Ariane? Agora a questão é saber o que vocês querem, enquanto que vocês querem de conteúdo aí, de acordo com a necessidade e a demanda de vocês também, né? Então, Sheila, quero... Até eu botei uma caixinha hoje à tarde de perguntas e chegou algumas perguntas. E o interessante é que assim, ó, a Sara falou, eu estou ótima com o marido em casa. Que bom, isso é muito bom também, né? E chegou algumas perguntas, depois eu vou pedir que o pessoal também vá interagindo, convidando pessoas para estarem conosco, mandando coraçãozinho e mandando perguntas, que aí a gente vai alinhando conforme as pessoas precisam, né? Dessa informação. Então, Sheila... Eu vou pedir o carinho do pessoal que está aqui, principalmente pessoas que também já me conhecem, de fazer bastante coraçãozinho, porque se vocês fizerem bastante coraçãozinho, as pessoas que me seguem, elas enxergam que eu estou ao vivo. E aí elas também podem vir para cá, tá? Daí a gente já consegue interagir um pouco mais. Então fica assim mais visível a live, né? Para quem está distraído, vendo outra coisa, então, né? Bom, mas só tem gente bem casada aqui. Acho que a gente não precisa nem falar nada, então, né, Ariane? Acho que tá tudo certo. Eu gosto de dar umas cutucadas, né? Porque bem casado, muitas vezes, o casamento, quando a pessoa tá casada, ela não briga, ela acha que tá bem casada. Ah, não tem briga mais. E como é que tá o sexo, né? Como é que tá a admiração um pelo outro? Como é que tá tudo isso? Então, às vezes, a gente está tão acostumado a passar anos, né, do lado de uma pessoa e deixando as coisas acontecerem, que a gente nem percebe, né, que está, às vezes, se distanciando do outro. Às vezes está lá, um no celular, outro no outro celular, ou na TV. Então, como não tem conflito, briga, muitas vezes ali a gente, às vezes, confunde com um relacionamento saudável. E o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala assim, que o conflito, o atrito, ele é um reflexo da vida do casal. Então, ter conflitos de vez em quando não tem nada de ruim. Muitas vezes até é muito bom, porque assim você estimula a evolução do outro. Estimula o outro a crescer, a evoluir, a encontrar um lugar mais precioso na vida, digamos assim. Então, um casal está a serviço do outro nessa relação. E às vezes, conflitar é realmente impulsionar. Tá? Então, nem sempre o conflito vai ser ruim. Pelo contrário, a gente diz assim, ó, que confronto é diferente de conflito. O confronto muitas vezes gera um impasse, às vezes pode gerar até violência, né? Agora, o conflito não, às vezes tem um conflito de ideais, conflito de valores, conflito de ideias, de raciocínio, de diálogo, né? E esses conflitos às vezes podem até nos edificar, desejar com que a gente seja melhor na vida, né? E assim, ó, Ariane, eu tava, antes de entrar, né, eu gosto de parar uns 2 minutinhos. Opa, olha só, uma pergunta legal. Passando a semana na praia e marido em São Paulo. Cobrei dele ter vindo mais cedo e disse, como é que é? Não tô conseguindo, tu ajuda a ler aí. Que faria greve de sexo hoje. Você disse que faria greve de sexo hoje? Nossa, a mulher tem mania de fazer isso, né?
Aí eu sempre gosto de fazer uma cutucada assim. Quem é que sai perdendo nessa história toda? Porque existe uma crença por trás, né? Como se a mulher estivesse servindo o prazer do homem. E, na verdade, o sexo tem que ser bom para os dois. Se eu fizer, na boa, se eu, Sheila, fizer greve de sexo, eu vou estar perdendo muito, porque eu gosto de sexo. Não sei tu, Ariane, mas aí um sofrimento duplo, tem. É o outro e sou eu. Então, para quem que eu estou fazendo essa greve, né? É um sofrimento que é meio estranho. É que nem a greve de fome. Eu não entendo greve de fome, né? Tem toda uma explicação por trás. Não faz o menor sentido tu cultivar. Mas ela fala assim, fui masculina ou criança? E é bem interessante porque hoje tu falou sobre isso, sobre o nosso feminino, e eu adorei que tu trouxe algumas partes que eu super concordo, né? Porque eu experienciei toda essa questão de sair dessa força do masculino e voltar a ser mulherzinha. E aí foi como tu falou assim, gerou um conflito na minha relação, né? Não um confronto, mas porque eu sempre dominava a relação. Então foi estranho para o meu marido eu sair daquele papel e querer ser olhada e cuidada. Então ela falou, fui masculina ou criança, né? Daqui a pouco assumiu os dois papéis aí. Uma coisa certa, tá? Não foi mulher. Porque, mulher, não falando dos papéis mesmo de receber, porque a mulher, ela tem uma função de abrir o espaço. Então, você falou assim, mas eu queria que ele viesse correndo, né? Então, achei muito bom tu falar isso, porque tem até... Eu estava justamente falando, que eu comecei a introduzir, que antes eu parei 5 minutinhos, coloquei uma música que eu adoro, depois eu vou mostrar pra vocês a música que pra mim, relacionamento, essa música sabe, centra. E aí eu me veio algumas coisas pra falar pra vocês. E uma das coisas que eu ia falar pra vocês é justamente daquilo que não é dito. Você tá falando assim, ó, que você queria que ele tivesse com você. Né? E muitas vezes, um dos maiores conflitos no casal é justamente não dizer aquilo que tá cheio dentro de si. Nossa, eu te quero, eu tô com saudade, tô com maior tesão, tô com uma vontade de te ter comigo, eu tô louca pra poder me jogar nos teus braços. Qual é o problema de eu declarar isso? Ainda mais que o marido é meu, entendeu? Então, o que faz com que a gente fique fazendo joguinho de... como é que se chama? Como é que se chama? Tem um joguinho, é joguinho mesmo, né? Que fala que é joguinho de palavras, ou jogando a expectativa para o outro. Isso sim tá no lugar da criança, né? No lugar muito mais... Esse teu exemplo é muito mais lugar da criança do que do masculino. Por quê? Porque o lugar do masculino seria meio que assim... tu vem pra cá agora, né? Ou se não vier pra cá... E aí um outro tipo de agressividade provavelmente tu colocaria por trás. Me parece muito mais a criança, se não for como eu quero, então não vou brincar, né? Se não for como eu quero, então não vou fazer. E aí, mesmo que eu goste daquela brincadeira, não vou brincar porque assim eu vou estar prejudicando o outro. Isso é lugar da criança, né? E então vem várias coisas pra gente trabalhar hoje, conversar um pouco hoje sobre relacionamento. E eu acho por isso que eu acho legal vocês trazerem as demandas de vocês, assim a gente vai sentindo, né? A gente vai sentindo o que precisa. Ai, peraí, que eu me perdi. Eu aperto esses botões, eu aperto nos botões e aí eu me perco aqui, não consigo me ver. Então, tu quer falar alguma coisa de alguma dúvida ou quer que eu já vá da coisa que eu fui vendo? Assim, eu vou deixar você bem à vontade, porque eu acho que tem que ser bem, bem leve, um bate-papo, como a gente falou, nada programado, deixa fluir, né? Mas antes eu tenho um texto do João Garriga que eu gosto muito, que ele fala que não existe relacionamento bom ou ruim, né? Existe relacionamento que empobrece ou que fortalece, né? E quando um pode ser o que é dentro dessa relação, sobre a autenticidade, sobre cada um poder ser o que realmente traz consigo toda a sua história, toda a sua questão familiar também, né? Porque a gente carrega, a gente vai para o Luciano sempre falou, né? Não existe relacionamento de dois, existe relacionamento de sistemas, né? Então, eu quero que tu traga essa tua visão, como tu vê o quanto isso pode complicar as nossas relações no dia a dia também, que talvez a gente não estava sendo visto, a gente estava tão fora, correndo, envolvido com as nossas vidas particulares, e a nossa relação sempre estava de lado, né? E agora, nesse momento que precisou olhar para ela,
essas questões que não foram ditas, essa maneira de olhar o outro como ele é por completo. Como tu vê isso? Isso tem muita influência agora nessa pandemia? Tu acha que todo esse que reverberou muitos problemas, né, de relacionamento? Com certeza. Essa tua pergunta é a live inteira, né? Então, é ótimo. Vamos fazer o seguinte, como eu até estou sem óculos, então eu vou deixar contigo ali para se tiver que dar uma lida nas perguntas ou no comentário das pessoas, eu vou deixar você conduzir isso. Tá, então eu vou trazendo, pode. A partir dessa tua pergunta, vou trazendo, né? Bom, até para situar vocês, assim, o que faz com que a Ariane tenha me convidado, né, um pouco para essa live, é porque dentro da minha experiência, eu trabalho muito com casais. Não só casais, como também pessoas que vêm nessa demanda do relacionamento afetivo. E me chama muita atenção mesmo a procura, inclusive do Brasil todo, de sessões de casal comigo. Eu desenvolvi um método onde a gente olha para o casal de uma outra forma, junto com as constelações, técnicas da própria psicologia, psicodrama, de várias formas que a gente utiliza. Uhum. Então, quando a Ariane faz essa pergunta assim, o que tem às vezes aí por trás em relação ao sistema, que muitas vezes a gente não vê mais o outro. Então, tu fez uma pergunta que é geralmente o ponto de partida de quase todas as sessões de casal, que quando os casais chegam, por exemplo, para um atendimento, geralmente eles já chegam porque já não estão se vendo. Então, é muito comum a gente enxergar muitas dinâmicas por trás dessa cegueira. Então, para que vocês entendam é o seguinte, no processo de evolução individual, ou seja, Sheila vai evoluir, Ariane vai evoluir, enfim, o ser humano ele funciona como se fosse um grande espiral, ele vai evoluindo. E aí, vamos imaginar que você lá na sua infância teve suas questões, traumas ou qualquer situação pessoal ou mesmo sistêmica. A mãe teve depressão no momento do parto, ela foi difícil, ou durante toda a gestação, ou a mãe dela não foi disponível para ela, todas as implicações emocionais e sistêmicas. No ponto de vista individual, você vai o quê? A partir dali, vivendo uma vida aí no espiral, evoluindo nas suas idades. E quando chega lá, às vezes, 7 anos de idade, você vai ter mais um gatilho de uma dor, 14 anos, enfim, você vai na fase pré-adolescente, adulto, e vai indo na sua evolução, ok? Isso todo mundo sabe. O que a gente tem que ter clareza é que, no caso do relacionamento conjugal, tanto a mulher está nesse processo, como o homem está nesse processo de evolução, então significa que eles têm questões pessoais extremamente profundas, só que eles casam. Quando eles se juntam, existe uma terceira dimensão aqui, que é a dimensão da identidade do casal. Então, o próprio casamento é um espiral de evolução, né, conjunta. Então, eu estou evoluindo, o marido está evoluindo, e dentro do casamento existe uma espiral de evolução. Então, o que acontece? Existe um pressuposto de que seria muito mais saudável se o casal evoluísse juntos. Mas pode acontecer de no processo de envelhecimento, a gente vai passando os anos, os valores vão mudando, as experiências de vida vão acontecendo, e às vezes uma pessoa, ela passa por uma situação onde, olha só que lindo isso, né? A gente tem que enxergar sempre com um ato de amor. Por isso que a Ariane falou, não é bom ou ruim, são expressões, são informações que nos trazem clareza de que muitas vezes o nosso parceiro, a nossa parceira, estão em função da nossa própria dor. Então eu aqui, digamos, Sheila, estou evoluindo nos meus processos aqui, cheguei lá aos meus 40 anos de idade, e aí eu vivo uma situação onde tem um gatilho meu pessoal inconsciente que o marido pode, por exemplo, acionar isso aqui. Ou seja, ele faz algo que aciona um gatilho meu, que faz eu entrar lá no profundo da minha criança, que foi uma pergunta ali que já fizeram, tá na criança, tá aonde que tá? E aí, eu acho que o problema tá na relação, tá com ele, tá no que ele fez. E às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes aquele problema, ele só foi um tic, sabe? Vamos imaginar o seguinte, você tem um machucado, e aí vem alguém e cutuca o machucado. Você, né? Na hora, você nem pensa no machucado, que foi onde que você se machucou. Você pensa, por que tu me cutucou? Né? Porque a gente já aponta, você não devia ter cutucado essa dor. Eu tô falando sério, como físico, o hematoma. Se tu tem os hematomas e vem alguém e cutuca, você vai dizer, por que você fez isso? Tá doendo, não é? Assim. Então, no casamento, existem processos inconscientes, a gente não sabe desse hematoma emocional que a gente está tendo, e aí o outro parceiro vem aqui e cutuca, sem querer. Ou seja, o que é o sem querer?
inconscientemente, esse parceiro está a serviço do nosso sistema, que faz com que eu cutuque essa partezinha minha aqui, e aí aciono cura de defensiva, que gera um conflito, ou gera um distanciamento, vai gerar o quê? Sintomas aonde? Nesse espiral do meio, do casamento. Por isso que a gente diz que o casamento também passa por crises, que são crises do processo evolutivo do casal. As crises são o quê? Oportunidades. Ou o casal olha para a crise como uma oportunidade para seguir, ou ele vai olhar para a crise como uma oportunidade para seguir separados. Ou seguem juntos, ou seguem separados. Não existe certo ou errado. O importante aqui sempre é estar a serviço da vida. Se você perguntar para o Bert Hellinger assim, como já aconteceu, né? Quando que uma relação não cabe mais? Quando que um casal precisa desistir de estar juntos? Quando existe risco à vida. Quando a vida já não está mais em primeiro lugar. Quando um dos dois está correndo risco de morte, por exemplo, já não tem o que se discutir. Precisa se despedir dessa relação, agradecendo tudo que foi e deixar o outro partir. Mas a maior parte, a Sophie Hellinger fala que mais de 80% dos casais podem seguir juntos. Existe como, dentro desses amaranhados aqui, o que é o nó do casamento, o que é meu nó, o que é o teu nó, que espirais são esses? A gente trazer uma clareza para o casal. Então, numa constelação ou no processo de atendimento, a gente vai olhar para aquilo que é meu, para aquilo que é do outro, de uma maneira muito profunda, onde a gente toma aquela dor e a gente consegue se ver. Vamos dar um exemplo prático, para poder ficar bem claro? Agora, essa semana, eu atendi um casal, que eu sempre fico muito honrada, né? Por isso que eu falei, muito tempo atendendo casal, vem casais de vários lugares. Um casal que está há 45 anos casados. Então, por isso que eu digo, eu sempre honro isso, porque eu não tive essa experiência de estar 45 anos casados. Eu nem tenho 45 anos, né? Tenho 39 anos. Então, olha que lindo que é para mim e que privilégio é eu olhar para um relacionamento de 45 anos de casado. E onde eles sentam, os dois, quando eles sentam, eu já consigo perceber que eles não se veem. Só na postura, vocês podem perceber dentro de casa quem é casado. Como que vocês estão na relação? Vocês só se veem, se olham. Quanto tempo faz que vocês não se olham no olho? Como é que tá a relação sexual? Isso diz tudo. Se você não se olha no olho, inclusive na relação sexual, tá? Tem gente que faz a relação sexual sem se olhar mais. Se você não se olha no olho, você não contempla o amor que existe, tá se perdendo. Significa que tá olhando para um outro lugar, tá? Mesmo que não exista um conflito, mesmo que não exista uma real desarmonia, mas pode gerar outras coisas, como às vezes uma doença, uma fraqueza física, várias questões. Então esse casal, por exemplo, já só pelas posturas deles, dava para ver que eles já não se viam. E aí foi muito lindo, porque eles foram trazendo, né, o que estava incomodando cada um, e nessa fala o campo vai se abrindo e eu vou conseguindo perceber o que está por trás. Então, quando a gente foi olhar para isso, verdadeiramente, foi muito forte, porque eu coloco os dois e eles começam profundamente a enxergar o que é a partir dessa dor comum, que é o casamento, para onde eles estão olhando. Sheila, seja mais evidente, mais clara. Simples, assim, ó, imagina que essa minha mão aqui é o homem e essa minha mão aqui é a mulher. A posição tá certa? Não sei, porque eu me vejo aqui. Não. Então, o que acontece, tá? Imagina que é o homem e que é a mulher. A pessoa que tá muito tempo casada, lembra que tem um outro espiral aqui. Tem o espiral dela, o espiral dele e tem outro espiral aqui. Em algum momento, nós estamos a serviço um do outro. Então, aqui, ela aqui, por exemplo, projeta nele uma parte que não é dele. Digamos que ela projeta nele a criança interna dela que estava insatisfeita com o pai ou com a mãe. Então, a partir desse momento, ela não vai mais enxergá-lo. Ela vai enxergar o quê? Essa projeção aqui que ela fez. Ela não enxerga mais o marido. Mesma coisa o marido. O marido, ele pode estar dentro do espiral de dor dele, projetando uma dor que não tem nada a ver com ela. Mas tem a ver com o quê? Com, às vezes, a criança interna que sofreu o abandono da mãe, ou que sofreu alguma questão emocional muito forte, às vezes até na gestação. Então, ele passa a olhar para a dor dele, ela passa a olhar para a dor dela inconscientemente. Mas o que para eles é consciente? O conflito. Então, eles acham que o problema está na relação do casal. E não está. O problema está na criança, nas questões internas deles. Então, esse casal, por exemplo, quando a gente foi olhar, foi muito profundo. São senhores já, né? Idosos. Então, quando o senhor olhou, quando ele olhava através do casamento, ele olhava mais para o chão, como para um passado distante.
e ela olhava também para o chão, para uma morte. Então, os dois estavam olhando, e aí a questão da experiência que pega, né, Ariane, tu que estuda as constelações, Sim. quando a gente vê que não era aborto dos dois ali, era uma outra coisa comum, que através de uma coisa interna, eles estavam olhando para um passado. E aí ele estava olhando para um passado dele, e ela estava olhando para um passado dela, eles não estavam nem olhando para um passado comum. Então tinha algo muito sério, só que se unia. Então ele estava olhando para o abandono da criança dele. Então, quando eu trouxe a representação, né, nesse atendimento individual da criança dele, nossa, ele entrou num profundo choro, uma dor profunda, fiz uma sessão de hipnose para conectar essa dor, e também, através disso, conectar o recurso desse, né, para poder lidar com essa dor, e foi muito revelador. Mesma coisa ela, então, quando eu entro na questão dela, tinha a criança interna dela, estava olhando com raiva para quem? Para o pai. E essas questões estavam totalmente projetadas na relação. Ela tinha raiva dele, e isso estava na fala, estava nos gestos, estava na briga de casal. Quando eles olharam para aquilo, os dois puderam chorar a sua própria dor. No final de tudo, eles puderam se olhar e dizer: agora eu te vejo. E é incrível, o olho brilha, salta, aquele amor, ele volta, porque você vê o outro como ele é, e vem um abraço, vem um aconchego, eu te quero para mim. Porque no fundo, o casal quando vem, ele vem na esperança realmente de ficar juntos. Eu digo que só existe esperança do casal que vai ficar junto quando os dois querem, né? Quando um já tá com o pé fora, é muito difícil a gente resgatar essa relação. Mas quando os dois querem fazer algo, só que eles estão com dificuldade, é possível de pedir ajuda, né? E muitas vezes, às vezes na sessão online, eu atendo gente dos Estados Unidos, da Europa, de vários lugares, casal, que quando eles sentam no online, eu peço para eles sempre ficarem juntos, né? Com o fone, dividir o fone, mas eu consigo ver na relação entre eles o que se passa ali. O que é do individual de cada um e o que é do coletivo. E eu gosto muito de clarear, porque daí eu mostro isso para eles, né? Isso aqui, o que é. Olha, na verdade eu não preciso nem mostrar, eu uso técnicas para que eles vejam o que é um, o que é de outro, o que é do casal. Então aquilo que é do casal, olha que lindo isso. Aquilo que é de responsabilidade real do casal, eles do lugar de adultos podem assumir responsabilidade. Então, a partir dali fica muito mais leve. Então, é muito menor aquilo que é do casal mesmo. Eles podem assumir responsabilidade. Sheila, dá exemplos de responsabilidades depois que você já viu as questões sistêmicas, depois que você olhou para a questão inconsciente e tal. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a demanda é uma traição, né? E uma questão da confiança, né? Ou seja, perdi a confiança no meu marido porque meu marido me traiu. Eu atendi um caso recentemente, nem é tão recente assim, na verdade, que quando eles chegaram, por exemplo, dava para ver que existia pouco fio de conexão, eles estavam realmente desconectando. E aí, eles estavam, mas os dois, de alguma forma, os dois ainda queriam tentar resgatar. Eu, inclusive, eu falei, vocês querem mesmo? Porque se vocês querem, vai custar realmente vocês olharem para isso, tem que ter coragem de olhar. E tinha uma coisa ali por trás, eu percebia que tinha um segredo, tem que ter um compromisso de olhar. Senão eu nem topo fazer sessões de vocês, porque daí era uma sessão de constelação e depois sessões de terapia individual e depois voltava para a sessão de constelação, porque era um caso bem sério. Daí, eles, tá bom, eu consegui assumir a partir do adulto deles o compromisso de eles entrarem realmente. E foi muito interessante, porque daí a gente fez todo esse processo, não vou citar tudo, que daí a gente conseguia ver a dor da criança, de cada um, o que estava projetando, tudo mais. E aí, olha que incrível, né? Eles estavam totalmente distantes. Veio, a partir da sessão, a revelação de uma traição já de um caso de 1 ano, que ele estava tendo fora do casamento, um caso há 1 ano. Claro, por isso que ele estava desconectado dela e ela dele, né? Ele mantendo esse caso. E ele conseguiu trazer e verbalizar isso. E tinha a ver com uma dor dele. Então, vamos olhar. Por isso que eu gosto que vocês entendam, mulheres, que não é assim, traiu porque é um canalha. Não. Então, a gente tem que olhar além disso. Existia uma dor dele muito profunda, que tinha a ver com o fato da mãe dele, o pai dele, terem questões de traição quando ele era criança, e ele pegou a mãe traindo o pai, se envolveu nessa história quando ele era pré-adolescente, foi lá, quis tomar partido, então estava fora do lugar, tinha uma dor muito profunda, onde ele não conseguia romper com essa lealdade. Então, por mais que ele dissesse, nunca na minha vida eu quero traição, ou né? Tudo aquilo que eu excluo, eu atraio ou replico. Então, ele não conseguiu dar conta disso, acabou se emaranhando numa coisa que ele não conseguia nem sair. Então, ele veio pedir ajuda. Eu quero sair desse lugar e eu quero voltar para minha mulher, porque eu amo a minha mulher e eu quero poder pedir desculpas para ela. Ok, então tá, isso é uma sessão individual. Tenho coragem de contar para ela? Tenho.
No final dos contos, ele contou para ela, e aí, ok, ela já tinha visto as questões dele, o que fez com que ela traísse essa situação de ser traída, que tinha a questão, ela fez isso depois, né? Primeiro as questões de distanciamento, depois a questão da traição. E aí, depois que a gente conseguiu dar lugar para isso, nas suas crianças, nas suas demandas do espiralzinho, que eu falei, espiral pessoal, opa, então agora a gente vai olhar para o espiral do casamento. Que daí é o ponto comum. Quando você chega no ponto comum, a gente vai dizer assim, houve o desequilíbrio. Houve o desequilíbrio, ou seja, quando existe um dano, ou seja, ele trai e ela se sente, né, lesada em relação a isso, perde a confiança, ela precisa de reparação. E aí nós conversando os três, e eu assim, então tá, qual seria a melhor forma, fulano, né, de você sentir essa reparação? Porque é do adulto. Somente os adultos fazem a equiparação. Lei do equilíbrio, dar e receber na mesma medida. Como equiparar isso? O que pra ti, se tu daria conta? E aí ela disse assim, eu acho que eu sei o que é. Ok? Você permite que ela te diga? Quero. Para mim vai ficar até melhor se ela me disser o que eu preciso fazer. Eu quero o cartão de crédito liberado dele, eu quero fazer curso aqui, curso lá, eu quero fazer outra coisa, eu quero ir pro shopping, eu quero... Falou, ele... Primeiro, né? Primeira reação. Tá bom. Ok. Feito. E foi o que aconteceu. E aí o que é mais incrível, gente, isso é real, é que lembra que era só um fiozinho de conexão? Aquele fio começou assim, ó, se conectaram de volta. Tudo foi se conectando. E aí o que aconteceu? Ele em sessão, por exemplo, individual, veio para terapia em sessão individual, de repente ele pega assim, recebe uma mensagem no celular. Ele olha para a mensagem e dá uma risada aliviada. Ai, a fulana acabou de gastar R$1.500 no shopping. Só que o tom dele era de alívio. Então, tipo assim, tô conseguindo reparar isso. Então, para quem está ouvindo, pode achar estranho, mas é que o Bert Hellinger traz isso com leveza, que é equilíbrio, precisa realmente, assim, o que eu posso fazer por essa pessoa que, já que eu danifiquei, o que eu posso tirar, né, de mim para poder fazer esse equilíbrio? Então, só que só o lugar do adulto consegue entender isso. Quem está me ouvindo, de repente, como assim? Porque muito provavelmente está no lugar da criança, ainda não consegue entender que precisam de reparações para as coisas. A gente precisa resgatar o equilíbrio. E isso é função do adulto, e no relacionamento afetivo é onde mais isso é colocado à prova. Relacionamento afetivo vai colocar à prova sempre a questão de quanto eu sou capaz de dar e quanto eu sou capaz de receber, mudando a ordem. Quanto eu sou capaz de receber, então quanto eu sou capaz de dar. Por que mudando a ordem? Olha como isso vai vasto. Isso é porque eu dou módulos e módulos de relacionamento, tanto básico quanto avançado, né, Ariane? E para os consteladores trabalharem. Por que existe uma ordem diferente do receber e do dar? Se eu não sei receber, eu não consigo doar para ninguém. Então, vai lá do princípio de que eu preciso aprender a receber o quê? A vida. Preciso aprender a receber da minha mãe, aprender a receber do meu pai, aprender a receber o amor e a abundância, aprender a estar no meu lugar de pequeno diante dos meus pais. Meus pais, digamos, estão aqui atrás, eles são grandes, gigantescos. Eu tenho que me sentir pequeno diante da grandeza dos meus pais. Eu tenho que estar desidentificado do relacionamento afetivo, da dor que o papai e a mamãe tinham. Porque às vezes o pai e a mãe brigaram, o pai e a mãe, você viu às vezes quando criança, o pai e a mãe não se darem bem, uma dor da mãe, uma dor do pai, e quando a gente é criança, a gente não tem filtros. A gente olha para aquilo tudo e diz, isso é meu. Então eu vou ter que dar conta disso, eu preciso dar conta de salvar a mãe, de salvar o pai, e aí você vai se metendo, emaranhando no relacionamento deles. Então o que é um bom lugar? É desistir disso. Porque pai e mãe não tem esse negócio de briga. Pai e mãe é teu pai e mãe, não tem. Eles são iguais dentro de você. O que tem de briga? É o relacionamento afetivo deles. E quanto a isso, não tem nada a ver com você. Homem e mulher é uma coisa, né? Pai e mãe é outra. Então, teu pai e tua mãe são homem e mulher, mas isso é entre eles, não com você, né? O seu pai é seu pai, não é seu marido. Sua mãe é sua mãe, não é sua esposa, né? E assim vai. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o nosso lugar. Quando eu estou no meu lugar de filho, quando eu estou no lugar de pequeno diante dos pais, então eu consigo fazer o quê? Desidentificada, crescer. Então eu vou crescendo dentro do meu lugar, ganhando autonomia, ganhando autorresponsabilidade para ser feliz na vida. Então eu vou, deste lugar, eu não vou delegar para um marido ou para uma esposa me fazer feliz.
Jamais. Inclusive, existe uma frase, tá? Que eu costumo dizer nos atendimentos, e é incrível como libera. Que é assim, ó. Eu te libero de me fazer feliz. Porque essa responsabilidade não é do outro, é minha. Eu te libero de me fazer feliz. Então, assim, até pensando quanto a gente se emaranha nas crenças daquilo quando a gente vai casar na igreja, e que, né, junto tem a morte, na saúde e na doença, só fala, parece que é tanto na dor, né, na saúde e na doença eu tô com você, mas eu não tenho que carregar você, eu posso até estar com você, do meu lugar. Então, se você tá do lugar de dor, eu tenho que respeitar a tua dor, honrar a tua dor, e saber que não sou eu que vou salvar a tua dor, e sim o teu sistema familiar. Né, diante do marido ou da esposa, você tem que olhar e dizer que ela tem pai e tem mãe, ele tem pai e tem mãe. Você não tem que ficar salvando eles. Você tem que respeitar esse lugar. E aí, desse lugar de adulto, desidentificado primeiro dos seus pais. Por isso que tem um caminho de cura aí, né? Desidentificado dos teus pais, você vai olhar para o seu parceiro, parceira, e vai dizer assim, eu vejo você e nós temos o mesmo valor. Nós somos iguais em valor. Então eu posso dar e receber de você. E aí eu não preciso te salvar, te curar, entregar mais. Pessoas que doam demais na relação estão fora do lugar, estão no lugar da criança. Estão dando para o marido, ou dando para a esposa, querendo receber algo em troca, que na verdade eles nunca vão reparar. Que tem a ver com o quê? O amor da mãe. Amor e reconhecimento da mãe e do pai. Então, toda pessoa que dá demais, ela está no ego. Ou seja, eu estou doando, não consigo receber. Poxa, será que o outro... Quando você faz isso, você não está, muitas vezes, honrando que o outro tem algo bom para te entregar. Se a outra pessoa que está na tua frente, né, teu parceiro, tem algo para te entregar, recebe. Isso é merecimento seu. Contrapartida, o que vai acontecer? Você vai sentir gratidão e vai sentir vontade de retribuir de outra forma, do seu jeito. Então, essa relação... Eu sempre digo que a gente foi ensinada a dar mais, né? E quando eu tiro do outro essa possibilidade de que ele possa me dar, eu tô tirando uma dignidade dele também, né? Porque ele tem tanta coisa para me entregar, e aí eu fico nesse ego de que eu tenho mais, eu não preciso, né? É o que eu também vejo bastante nos atendimentos, né? Essa autossuficiência, isso tem todo claro, quando tu sabes que a gente vai olhar para isso, tem toda uma questão de uma criança não atendida, que não foi vista, que aprendeu a se virar sozinha, e ela leva isso para a relação também, né? Então, exatamente. Deixar o outro entregar e dar o que ele tem para dar é deixar ele ser digno também de entregar o que ele pode nos entregar, né? Exatamente, e é ver o outro, né? É ver o outro. Se você se coloca numa relevância tão grande, você não enxerga o outro. Né? Então você está diante de um ego, você quer receber o que você quer, não aceita receber o que o outro tem para entregar, se torna exigente, né? Cobra do outro algo que muitas vezes não é dele que você quer cobrar. Ou seja, porque meu marido não me elogia, ele não viu que eu cortei o cabelo, ele não viu que eu sei lá, que eu comprei uma roupa nova, Você precisa de tudo isso mesmo? Ou não basta você estar super bem, olhar para o espelho e se sentir feliz e bonita? E talvez você dizer, amor, você gostou do meu cabelo? Ele vai dizer, nossa, ficou lindo. Sabe? Então, essa dependência da aprovação do outro não tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a sua criança em relação aos seus pais. Ninguém precisa depender que o outro fique tecendo elogios ou se colocando o outro como prioridade, sabe? Então, muitas vezes, o outro, inclusive, assume funções de estar indisponível por você estar indisponível também. Então, muitas vezes, você está indisponível para a relação. 3% seu, às vezes, está olhando para o casamento, achando que está super afim, que quer esse marido ou essa esposa, e, na verdade, 97% teu está olhando lá para o teu pai, para tua mãe, para teu tio, para tua tia, para os avós, que estão lá atrás. Então, a gente vê isso nas constelações com muita frequência. Você acha que está disponível, não está? E aí, o que você vai fazer? Vai atrair situações do seu casamento ou na sua relação em que o outro esteja indisponível para você. Então, se o outro está indisponível para você, é como se assim se cumpre isso, né? Está se cumprindo de novo, se repete isso. Né? E muitas vezes a gente precisa o quê? Nos curar. Você precisa me curar disso, você olha para suas questões, e aí você vai olhar para o outro e permitir-se ser vista. Permitir-se, olha, agora pode olhar para mim, pode me ver como eu sou, sabe? Não preciso maquiar quem eu sou assim.
E então, você se permite o quê? Ser amado. Se permite receber o amor. E eu costumo dizer que para que a relação ela se torne cada vez mais sagrada, do ponto de vista espiritual, inclusive, a grande questão está nesse receber o amor. Se eu sei receber o amor, significa que eu vejo o sistema do outro, eu vejo a grandeza do outro e eu vejo o divino no outro. E aí, então, um recebe do outro o amor. Através de você, eu vejo o amor. E aí, o que o sagrado, ele geralmente costuma trazer como um fruto? Um filho, um projeto em relação à vida, uma ideia de construir algo juntos, né? Um movimento de pulsão de vida do casal, de seguir sequência. Eu preciso, né? Porque nós vamos juntos crescer, nos evoluir, nos desenvolver. Existe o casal vai ficando mais maduro, tudo, a forma de ele se ver, a forma de respeitar as opiniões, a forma de se relacionar sexualmente, tudo isso vai amadurecendo pelo esse sagrado que você permite chegar. Então, aprender a receber é muito importante. Tudo bem? Eu queria falar mais uma coisa. Nossa, olha como a gente já está falando coisa. Meu Deus. É um assunto incrível, né? Eu não sei o que acontece aqui, que quando eu vou ver o comentário, eu não consigo me ver mais, eu não sei se eu tô enquadrada ou não. Se qualquer coisa me fala, tá? Não, não tô me vendo, só tô te vendo. Tá linda. Tá, então tá bom. Eu te aviso. Tô. Obrigada. Aprendendo a receber, obrigada. Uau! Então, assim, ó, continuando essa questão agora mais profunda do sagrado, tá? Uma coisa que eu percebo, e geralmente nos meus módulos de casal, eu até faço muito retiro de casal, não sei nem se tu sabe, mas a gente fez até um retiro, a gente queria fazer esse ano agora em junho, a gente ia fazer até no feriadão dos Dias dos Namorados, e aí não pôde por causa da pandemia, mas a gente vai fazer no ano que vem. A gente vai para uma casa de retiros no meio do mato, na mata, é uma linda casa de retiros, aqui perto, né, perto de Rio do Sul, em Presidente Getúlio. Ana Maria Pitt é minha parceira nisso, a gente faz um trabalho muito legal. E aí o que acontece? A partir dali a gente vai percebendo que a gente vai fazendo evoluções, olhando para as questões internas e olhando também para o sagrado que chega. E é muito comum nesse retiro a gente perceber o divino de cada um, como quando eu recebo e eu vejo o outro como ele é, eu enxergo a alma do outro, você consegue entender melhor o que é o pertencimento que o Bert Hellinger fala. Então, assim, eu costumo dizer que o relacionamento de casal é um relacionamento maravilhoso, assim, ó, ele é um privilégio, porque através do casal você consegue enxergar as diferenças. Então você vai olhar, imagina só, se você convive com alguém, né, que é praticamente um extraterrestre, porque está num outro sistema, são outros valores, outras coisas, é muita coisa diferente, né, uma história diferente de vida e tudo mais. Você aprende a conviver com essa diferença dentro de casa, no lugar do adulto. Caramba, você consegue conviver com diferenças em qualquer lugar. Você vai conviver com essas diferenças no relacionamento de trabalho e tudo mais. Claro que eu tô falando agora do casal, não tô falando do relacionamento do pai e da mãe. Claro que para isso você já passou por esse lugar, já de receber do pai e da mãe, de receber tudo isso. O que eu tô querendo dizer é que o relacionamento de casal, ele é como se fosse um treinamento, na prática, para nós sermos seres humanos melhores. Eu poder olhar para o marido, para a esposa e ver o outro como ele é. E dizer assim, nossa, através de você eu consigo ver todo o seu sistema. Através de você eu consigo ver tudo que chega para você. Ou eu consigo ver, por exemplo, os nossos filhos, tudo que vem de você. E quando isso acontece, você consegue ter mais força para olhar nas relações da vida. No seu trabalho, nos seus amigos. Então você vai olhar para o ser humano de uma maneira mais integrada. Você começa a desistir de julgar o outro. Então você passa a entender muito mais que o pertencimento, que tem a ver com algo muito divino, que é olhar para tudo sem julgamento, olhar para as coisas e ver as coisas como são, aceitar aquilo como é. Então a gente vai de modo geral. Quando eu curo, olha só que lindo, que simbólico isso, porque se eu curo o meu casamento, eu contribuo para curar muito mais, eu curo um sistema inteiro. Eu permito dar um salto quântico de evolução, e aí a partir disso, quem que é curado? Minha família inteira é curada. A família, os filhos, é como se fosse um boom, sabe? Permitindo tudo isso. Mas vamos lá, vai para as perguntas, olha, senão eu não vou acabar respondendo nada. Não, é que é um assunto maravilhoso. Eu sou também fissurada, amo, porque a gente cresce também com as experiências, né?
Aqui a Leide perguntou, Sheila, por que depois que temos filhos a relação muda tanto? Meu marido fala que mudei muito depois do nascimento do nosso filho. As coisas parecem não ser como antes. Queria ter meu relacionamento de antes. Boa pergunta, Leide. Obrigada. Excelente pergunta. Quando nascem os filhos, nasce também, junto com os filhos, uma parte nossa que estava escondida. Então, principalmente, vou pensar assim, nós mulheres, tá? Já que você é mulher, está fazendo essa pergunta. Quando nasce uma criança, geralmente através do teu filho, você começa já a se relacionar com a sua própria criança, com a sua própria dor em relação ao as traumas ou situações da tua infância que você nem lembra, mas que está aqui no seu inconsciente. E aí, quando nasce o filho, geralmente você não olha mais para o marido. Você passa a olhar para sua dor e para a criança. Então, você se torna indisponível. Quando você fica na função da maternidade, muitas vezes é muito comum um casal, a mulher chama assim, pai, pega tal coisa pro filho. Em vez de chamar o marido pelo nome, você chama ele com o pai. Então você passa a ter uma relação de mãe e pai. Então, quando você passa a fazer isso, olha só quanta projeção você tem no meio. Você já não enxerga mais esse homem. E aí, com isso, você vai criando bloqueios e ele também já não enxerga mais você como mulher. E aí, vocês passam a se enxergar o quê? Como funções. Função pai, função mãe. E aí dentro da função pai, função mãe, é uma outra posição, é uma outra postura inconsciente das relações. Essa função, ela não tem relação sexual, ela não tem tesão, ela não tem química. A função que tem química, que tem tesão, é homem e mulher. Então é por isso que é tão importante o casal buscar cura depois que tem filhos. É buscar olhar para as suas questões para poder se tornar disponível para esse homem, não perder de lugar que existe uma ordem, ok? Quem veio antes? O casal. Então, se você tem um marido e tem filhos, quem é prioridade? É o marido. E muitas vezes as pessoas acham que é os filhos, e não é os filhos. Quando, Sheila, que de fato, tem um período, tá? Então, quase ninguém fala isso nas constelações, mas tem um período onde o filho é prioridade. Quando, Sheila? Quando tá na amamentação. Só nesse período. Detalhe. Quando está na amamentação e não foi ainda ingerido, a gente não adicionou ainda alimentos sólidos, alimentos que podem ser terceirizados por outra pessoa. Desconsidera quando se fala de amamentação e a criança já está com 1 ano de idade, já está comendo, está amamentando, e você tem a desculpa de que está amamentando e não fica disponível para o marido. Não, não, não. O que eu estou falando é amamentação plena, que é quando somente, mais ou menos ali até os 6 meses de idade, onde é só leite materno. Então, existe uma prioridade? Existe. No sentido só de cuidar da vida. Mas, lá aqui, ó, o marido tem que ter atenção. O marido tem que olhar e se sentir incluído nisso e sentir que ele não está excluído nessa relação e que você vê que graças ao grande amor que vocês têm, vocês construíram isso. Vocês têm um filho maravilhoso. Então, a partir disso, gente, a vida toda que você estiver com esse marido e ele for o pai dos seus filhos, ele é prioridade. Eu lembrei esses dias, Ariane, uma coisa que quando eu era criança, meus pais, eles são casados há 46 ou 47 anos, por aí, né? 45 anos. E os meus pais, eles costumavam dizer, o meu pai falava assim, pai, criança, né? Se fosse para escolher, você escolhia a mãe ou escolhia a gente, né? Os 3 filhos. Aí o meu pai sempre deu a mesma resposta. Ele dizia assim, eu escolheria a mãe de vocês, que é a minha mulher, e com ela eu faço mais 3. E a gente ficava indignado. Né? A gente ficava indignado. E ninguém conhecia constelação, né, gente? Era uma sabedoria interna. Eu escolheria ela, entende? Então, o que acontece? A gente precisa dar prioridade. O casal é prioridade. Gente, a cama, a hora de dormir, o casal, é sagrado. Criança não tem que estar o tempo todo no meio. Tá? Precisa de um tempo o casal para estar junto, para poder acolher um ao outro, ficar perto, ter a sensualidade, o toque, o olhar, sabe? É mostrar admiração. Se não existe mais a admiração e a atração, muitas vezes essa relação já morreu. Às vezes a pessoa está casada há anos, mas está lá porque está. Dormindo em cama separada, não existe mais aquela atração, aquela admiração. A atração e a admiração, o próprio Bert Hellinger diz, o casamento se sustenta sem amor, mas nunca sem admiração.
A admiração é mais importante que o sentimento do amor, né? Você olhar e poder conseguir, sabe, sentir orgulho de estar com aquele homem ou com aquela mulher. Nossa, eu admiro essa pessoa que está do meu lado. Então, isso é muito importante. Então, alimentar essa relação é fundamental. Mais alguma pergunta, Ariane? Olha, não só as pessoas não estão mandando muita pergunta, acho que tá legal a maneira que a gente está conduzindo, porque relacionamento de casal, como a gente falou, o assunto era para descomplicar. E é bem isso, era um bate-papo mesmo e tá fluindo com essa percepção. E eu também concordo muito isso, né? Essa questão da preferência. Relacionamento de casal tem preferência numa relação, né? Os pais são precedência, vieram antes, né? Nossa relação primária que a gente fala. Quando a gente constitui uma nova relação, que é a atual, que é a relação de casal, ela tem a preferência. Então, a gente tem que olhar para essa relação, né? Com amorosidade, preenchidos. Eu sempre digo, tu consegue olhar para uma relação de casal quando tu está preenchido de pai e mãe, né? Quando tu conseguiu tomar esse pai e essa mãe, você... Aguardando aqui, já chamei ela então, para ela entrar conosco aqui. Tá tudo ok? Então tá, e ela tá chegando. Olá! Olá, minha querida, seja bem-vinda. Gratidão por estar aqui. Gratidão eu pelo convite. Acompanhei à tarde a live que teve maravilhosa com você. E eu sei que para ti também está sendo um desafio, né? Essa pandemia, porque a gente está se ajustando como mãe, como companheira, como profissional. Então, muito, muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite para estar aqui nessa sexta-feira, né? Numa sexta-feira chuvosa aqui, né? Aqui Então, também tá chovendo. Aqui também tá que tá. Eu tô arrumando aqui porque eu esqueci de trazer o meu tripé para casa. Aí foi muito engraçado, porque eu tive que pegar uma luminária do meu filho, e aí ele, mãe, mas eu não te emprestei essa luminária. Tu falou da questão do conciliar os papéis, né? Eu não te emprestei essa luminária. E aí eu tô aqui com enjambrada, gente. Você tem que ver, dos bastidores é outra coisa, né? Tô enjambrada com o celular amarrado com um elástico de cabelo numa luminária. Então, se ele mexer, é porque é questões técnicas, né? Mas é aquilo que tu falou, a gente tem que ir se adequando na medida que vai recebendo esses convites, que são para mim preciosos, né? Assim como participar hoje à tarde, foi muito legal o convite com a Karina Rodrigues. E esse tema de hoje é um tema que eu particularmente tenho um carinho, uma caminhada muito grande, né, na vida profissional, e eu gosto muito de trabalhar em relacionamentos afetivos. Então, descomplicando as relações afetivas, eu acho que é uma necessidade de todo mundo aí. Eu não sei quem é que está aí assistindo que está sentindo, às vezes, uma questãozinha ou outra em relação a estar em casa com o marido. Até vou mandar esse convite para algumas pessoas aqui que eu sei que querem ver. E aí, não sei desse pessoal que está aqui nos ouvindo, quem é casado, quem é solteiro, como é que a gente... Porque, assim, assunto tem para falar dias, né, Ariane? Agora a questão é saber o que vocês querem, enquanto que vocês querem de conteúdo aí, de acordo com a necessidade e a demanda de vocês também, né? Então, Sheila, quero... Até eu botei uma caixinha hoje à tarde de perguntas e chegou algumas perguntas. E o interessante é que, assim, ó, a Sara falou, eu estou ótima com o marido em casa. Que bom, isso é muito bom também, né? E chegou algumas perguntas, depois eu vou pedir que o pessoal também vá interagindo, convidando pessoas para estarem conosco, mandando coraçãozinho e mandando perguntas, que aí a gente vai alinhando conforme as pessoas precisam, né? Dessa informação. Então, Sheila... Eu vou pedir o carinho do pessoal que está aqui, principalmente pessoas que também já me conhecem, de fazer bastante coraçãozinho, porque se vocês fizerem bastante coraçãozinho, as pessoas que me seguem, elas enxergam que eu estou ao vivo. E aí elas também podem vir para cá, tá? Daí a gente já consegue interagir um pouco mais. Então fica assim mais visível a live, né? Para quem está distraído, vendo outra coisa, então, né?
É, e Bom, mas só tem gente bem casada aqui. Acho que a gente não precisa nem falar nada, então, né, Ariane? Acho que tá tudo certo. Eu gosto de dar umas cutucadas, né? Porque bem casado, muitas vezes o casamento, quando a pessoa tá casada, ela não briga, ela acha que tá bem casada. Ah, não tem briga mais. E como é que tá o sexo, né? Como é que tá a admiração um pelo outro? Como é que tá tudo isso? Então, às vezes, a gente tá tão acostumado a passar anos, né, do lado de uma pessoa e deixando as coisas acontecerem, que a gente nem percebe, né, que tá, às vezes, se distanciando do outro. Às vezes tá lá, um no celular, outro no outro celular, ou na TV. Então, como não tem conflito, briga, muitas vezes ali a gente, às vezes, confunde com um relacionamento saudável. E o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala assim, que o conflito, o atrito, ele é um reflexo da vida do casal. Então, ter conflitos de vez em quando não tem nada de ruim. Muitas vezes até é muito bom, porque assim você estimula a evolução do outro. Estimula o outro a crescer, a evoluir, a encontrar um lugar mais precioso na vida, digamos assim. Então, um casal está a serviço do outro nessa relação. E às vezes conflitar é realmente impulsionar. Tá? Então, nem sempre o conflito vai ser ruim. Pelo contrário, a gente diz assim, ó, que confronto é diferente de conflito. O confronto muitas vezes gera um impasse, às vezes pode gerar até violência, né? Agora, o conflito não, às vezes tem um conflito de ideais, conflito de valores, conflito de ideias, de raciocínio, de diálogo, né? E esses conflitos às vezes podem até nos edificar, desejar com que a gente seja melhor na vida, né? E assim, ó, Ariane, eu tava, antes de entrar, né, eu gosto de parar uns 2 minutinhos. Opa, olha só, uma pergunta legal. Passando a semana na praia e marido em São Paulo. Cobrei dele ter vindo mais cedo e disse, como é que é? Não tô conseguindo, tu ajuda a ler aí. Que faria greve de sexo hoje. Você disse que faria greve de sexo hoje? Nossa, a mulher tem mania de fazer isso, né? Aí eu sempre gosto de fazer uma cutucada assim. Quem é que sai perdendo nessa história toda? Porque existe uma crença por trás, né? Como se a mulher estivesse servindo o prazer do homem. E, na verdade, o sexo tem que ser bom para os dois. Se eu fizer, na boa, se eu, Sheila, fizer greve de sexo, eu vou estar perdendo muito, porque eu gosto de sexo. Não sei tu, Ariane, mas aí um sofrimento duplo, tem... É o outro e sou eu. Então, para quem que eu tô fazendo essa greve, né? É um sofrimento que é meio estranho. É que nem a greve de fome. Eu não entendo greve de fome, né? Tem toda uma explicação por trás. Não faz o menor sentido tu cultivar. Mas ela fala assim, fui masculina ou criança? E é bem interessante porque hoje tu falou sobre isso, sobre o nosso feminino, e eu adorei que tu trouxe algumas partes que eu super concordo, né? Porque eu experienciei toda essa questão de sair dessa força do masculino e voltar a ser mulherzinha. E aí foi como tu falou assim, gerou um conflito na minha relação, né? Não um confronto, mas porque eu sempre dominava a relação. Então foi estranho para o meu marido eu sair daquele papel e querer ser olhada e cuidada. Então ela falou, fui masculina ou criança, né? Daqui a pouco assumiu os 2 papéis aí. Uma coisa certa, tá? Não foi mulher. Porque, não falando dos papéis mesmo de receber, porque a mulher, ela tem uma função de abrir o espaço. Então, você falou assim, mas eu queria que ele viesse correndo, né? Então, achei muito bom tu falar isso, porque tem até... Eu estava justamente falando, que eu comecei a introduzir, que antes eu parei 5 minutinhos, coloquei uma música que eu adoro, depois eu vou mostrar pra vocês a música que pra mim, relacionamento, essa música sabe, centra. E aí eu me veio algumas coisas pra falar pra vocês. E uma das coisas que eu ia falar pra vocês é justamente daquilo que não é dito. Você tá falando assim, ó, que você queria que ele estivesse com você. Né? E muitas vezes, um dos maiores conflitos no casal é justamente não dizer aquilo que tá cheio dentro de si. Nossa, eu te quero, eu tô com saudade, tô com maior tesão, tô com uma vontade de te ter comigo, eu tô louca pra poder me jogar nos teus braços. Qual é o problema de eu declarar isso? Ainda mais que o marido é meu, entendeu? Então, o que faz com que a gente fique fazendo joguinho de... como é que se chama? Tem um joguinho, é joguinho mesmo, né? Que fala que é joguinho de palavras,
ou jogando a expectativa para o outro. Isso sim tá no lugar da criança, né? No lugar muito mais. Esse teu exemplo é muito mais lugar da criança do que do masculino. Por quê? Porque o lugar do masculino seria meio que assim: tu vem pra cá agora, né? Ou se não vier pra cá, e aí um outro tipo de agressividade provavelmente tu colocaria por trás. Me parece muito mais a criança: se não for como eu quero, então não vou brincar, né? Se não for como eu quero, então não vou fazer. E aí, mesmo que eu goste daquela brincadeira, não vou brincar porque assim eu vou estar prejudicando o outro. Isso é o lugar da criança, né? E então vem várias coisas pra gente trabalhar hoje, conversar um pouco sobre relacionamento. E eu acho por isso que eu acho legal vocês trazerem as demandas de vocês, assim a gente vai sentindo, né? A gente vai sentindo o que precisa. Ai, peraí, que eu me perdi. Eu aperto esses botões, eu aperto nos botões e aí eu me perco aqui, não consigo me ver. Então, tu quer falar alguma coisa de alguma dúvida ou quer que eu já vá da coisa que eu fui vendo? Assim, eu vou deixar você bem à vontade, porque eu acho que tem que ser bem, bem leve, um bate-papo, como a gente falou, nada programado, deixa fluir, né? Mas antes eu tenho um texto do João Garriga que eu gosto muito, que ele fala que não existe relacionamento bom ou ruim, né? Existe relacionamento que empobrece ou que fortalece, né? E quando um pode ser o que é dentro dessa relação, sobre a autenticidade, sobre cada um poder ser o que realmente traz consigo toda a sua história, toda a sua questão familiar também, né? Porque a gente carrega, a gente vai para o Luciano sempre falou, né? Não existe relacionamento de dois, existe relacionamento de sistemas, né? Então, eu quero que tu traga essa tua visão, como tu vê o quanto isso pode complicar as nossas relações no dia a dia também, que talvez a gente não estava sendo visto, a gente estava tão fora, correndo, envolvido com as nossas vidas particulares, e a nossa relação sempre estava de lado, né? E agora, nesse momento que precisou olhar para ela, essas questões que não foram ditas, essa maneira de olhar o outro como ele é, por completo. Como tu vê isso? Isso tem muita influência agora nessa pandemia? Tu acha que todo esse que reverberou muitos problemas, né, de relacionamento? Com certeza. Essa tua pergunta é a live inteira, né? Então, ótimo. Vamos fazer o seguinte, como eu até estou sem óculos, então eu vou deixar contigo ali para se tiver que dar uma lida nas perguntas ou no comentário das pessoas, eu vou deixar você conduzir isso. Então eu vou trazendo, a partir dessa tua pergunta, vou trazendo, né? Bom, até para situar vocês, assim, o que faz com que a Ariane tenha me convidado, né, um pouco para essa live, é porque dentro da minha experiência eu trabalho muito com casais. Não só casais, como também pessoas que vêm nessa demanda do relacionamento afetivo. E me chama muita atenção mesmo a procura, inclusive do Brasil todo, de sessões de casal comigo. Eu desenvolvi um método onde a gente olha para o casal de uma outra forma, junto com as constelações, técnicas da própria psicologia, psicodrama, de várias formas que a gente utiliza. Uhum. Então, quando a Ariane faz essa pergunta assim, o que tem às vezes aí por trás em relação ao sistema, que muitas vezes a gente não vê mais o outro. Então, tu fez uma pergunta que é geralmente o ponto de partida de quase todas as sessões de casal, que quando os casais chegam, por exemplo, para um atendimento, geralmente eles já chegam porque já não estão se vendo. Então, é muito comum a gente enxergar muitas dinâmicas por trás dessa cegueira. Então, para que vocês entendam é o seguinte, no processo de evolução individual, ou seja, Sheila vai evoluir, Ariane vai evoluir, enfim, o ser humano, ele funciona como se fosse um grande espiral, ele vai evoluindo. E aí, vamos imaginar que você lá na sua infância teve suas questões, traumas, ou qualquer situação pessoal, ou mesmo sistêmica. A mãe teve depressão no momento do parto, ela foi difícil, ou durante toda a gestação, ou a mãe dela não foi disponível para ela, todas as implicações emocionais e sistêmicas. No ponto de vista individual, você vai o quê? A partir dali, vivendo uma vida e no espiral, evoluindo nas suas idades. E quando chega lá, às vezes, 7 anos de idade, você vai ter mais um gatilho de uma dor, 14 anos, enfim, assim vai na fase pré-adolescente, adulto, e vai indo na sua evolução, ok? Isso todo mundo sabe.
O que a gente tem que ter clareza é que, no caso do relacionamento conjugal, tanto a mulher está nesse processo, como o homem está nesse processo de evolução. Então, significa que eles têm questões pessoais extremamente profundas, só que eles casam. Quando eles se juntam, existe uma terceira dimensão aqui, que é a dimensão da identidade do casal. Então, o próprio casamento é uma espiral de evolução, né, conjunta. Então, eu estou evoluindo, o marido está evoluindo, e dentro do casamento existe uma espiral de evolução. Então, o que acontece? Existe um pressuposto de que seria muito mais saudável se o casal evoluísse juntos. Mas pode acontecer de, no processo de envelhecimento, a gente vai passando os anos, os valores vão mudando, as experiências de vida vão acontecendo, e às vezes uma pessoa, ela passa por uma situação onde, olha só que lindo isso, né? A gente tem que enxergar sempre com um ato de amor. Por isso que a Ariane falou, não é bom ou ruim. São expressões, são informações que nos trazem clareza de que muitas vezes o nosso parceiro, a nossa parceira, estão em função da nossa própria dor. Então eu aqui, digamos, Sheila, estou evoluindo nos meus processos aqui, cheguei lá aos meus 40 anos de idade, e aí eu vivo uma situação onde tem um gatilho meu pessoal inconsciente que o marido pode, por exemplo, acionar isso aqui. Ou seja, ele faz algo que aciona um gatilho meu, que faz eu entrar lá no profundo da minha criança, que foi uma pergunta ali que já fizeram, tá na criança, tá aonde que tá? E aí, eu acho que o problema tá na relação, tá com ele, tá no que ele fez. E às vezes não tem nada a ver com isso. Às vezes aquele problema, ele só foi um tic, sabe? Vamos imaginar o seguinte, você tem um machucado. Você tem um machucado. E aí vem alguém e cutuca o machucado. Você, ai! Né? Na hora, você nem pensa no machucado, que foi onde que você se machucou. Você pensa, por que tu me cutucou? Né? Porque a gente já aponta, você não devia ter cutucado essa dor. Eu tô falando sério, como físico, o hematoma. Se tu tem os hematomas e vem alguém e cutuca, você vai dizer, por que você fez isso? Tá doendo, não é? Assim. Então, no casamento, existem processos inconscientes, a gente não sabe desse hematoma emocional que a gente está tendo, e aí o outro parceiro vem aqui e cutuca, sem querer. Ou seja, o que é o sem querer? Inconscientemente, esse parceiro está a serviço do nosso sistema, que faz com que eu cutuque essa partezinha minha aqui, e aí aciona a de defensiva, que gera um conflito, ou gera um distanciamento, vai gerar o quê? Sintomas aonde? Nesse espiral do meio, do casamento. Por isso que a gente diz que o casamento também passa por crises, que são crises do processo evolutivo do casal. As crises são o quê? Oportunidades. Ou o casal olha para a crise como uma oportunidade para seguir, ou ele vai olhar para a crise como uma oportunidade para seguir separados. Ou seguem juntos, ou seguem separados. Não existe certo ou errado. O importante aqui sempre é estar a serviço da vida. Se você perguntar para o Bert Hellinger assim, como já aconteceu, né? Quando que uma relação não cabe mais? Quando que um casal precisa desistir de estar juntos? Quando existe risco à vida. Quando a vida já não está mais em primeiro lugar. Quando um dos dois está correndo risco de morte, por exemplo, já não tem o que se discutir. Precisa se despedir dessa relação, agradecendo tudo que foi e deixar o outro partir. Mas a maior parte, a Sophie Hellinger fala que mais de 80% dos casais podem seguir juntos. Existe como, dentro desses amaranhados aqui, o que é o nó do casamento, o que é meu nó, o que é o teu nó, que espirais são esses? A gente trazer uma clareza para o casal. Então, numa constelação ou no processo de atendimento, a gente vai olhar para aquilo que é meu, para aquilo que é do outro, de uma maneira muito profunda, onde a gente toma aquela dor e a gente consegue se ver. Vamos dar um exemplo prático para poder ficar bem claro? Agora, essa semana, eu atendi um casal, que eu sempre fico muito honrada, né? Por isso que eu falei, muito tempo atendendo casal, vem casais de vários lugares. Um casal que está há 45 anos casados. Então, é por isso que eu digo, eu sempre honro isso, porque eu não tive essa experiência de estar 45 anos casados. Eu nem tenho 45 anos, né? Tenho 39 anos. Então, olha que lindo que é para mim e que privilégio é eu olhar para um relacionamento de 45 anos de casado. E onde eles sentam, os dois, quando eles sentam, eu já consigo perceber que eles não se veem. Só na postura, vocês podem perceber dentro de casa quem é casado. Como que vocês estão na relação? Vocês só se veem, se olham. Quanto tempo faz que vocês não se olham no olho?
Como é que tá a relação sexual. Isso diz tudo. Se você não se olha no olho, inclusive na relação sexual, tá? Tem gente que faz a relação sexual sem se olhar mais. Se você não se olha no olho, você não contempla o amor que existe, tá se perdendo. Significa que tá olhando para um outro lugar, tá? Mesmo que não exista um conflito, mesmo que não exista uma real desarmonia, mas pode gerar outras coisas, como às vezes uma doença, uma fraqueza física, várias questões. Então esse casal, por exemplo, já só pelas posturas deles, dava para ver que eles já não se viam. E aí foi muito lindo, porque eles foram trazendo, né, o que estava incomodando cada um, e nessa fala o campo vai se abrindo e eu vou conseguindo perceber o que está por trás. Então, quando a gente foi olhar para isso, verdadeiramente, foi muito forte, porque eu coloco os dois e eles começam profundamente a enxergar que é a partir dessa dor comum, que é o casamento, para onde eles estão olhando. Sheila, seja mais evidente, mais clara. Simples, assim, ó, imagina que essa minha mão aqui é o homem e essa minha mão aqui é a mulher. A posição tá certa? Não sei, porque eu me vejo aqui. Não. Então, o que acontece, tá? Imagina que é o homem e que é a mulher. A pessoa que tá muito tempo casada, lembra que tem um outro espiral aqui. Tem o espiral dela, o espiral dele e tem outro espiral aqui. Em algum momento, nós estamos a serviço um do outro. Então, aqui, ela aqui, por exemplo, projeta nele uma parte que não é dele. Digamos que ela projeta nele a criança interna dela que estava insatisfeita com o pai ou com a mãe. Então, a partir desse momento, ela não vai mais enxergá-lo. Ela vai enxergar o quê? Essa projeção aqui que ela fez. Ela não enxerga mais o marido. Mesma coisa o marido. O marido, ele pode estar dentro do espiral de dor dele, projetando uma dor que não tem nada a ver com ela. Mas tem a ver com o quê? Com, às vezes, a criança interna que sofreu o abandono da mãe, ou que sofreu alguma questão emocional muito forte, às vezes até na gestação. Então, ele passa a olhar para a dor dele, ela passa a olhar para a dor dela inconscientemente. Mas o que para eles é consciente? O conflito. Então, eles acham que o problema está na relação do casal. E não está. O problema está na criança, nas questões internas deles. Então, esse casal, por exemplo, quando a gente foi olhar, foi muito profundo. São senhores já, né? Idosos. Então, quando o senhor olhou, quando ele olhava através do casamento, ele olhava mais para o chão, como para um passado distante. E ela olhava também para o chão, para uma morte. Então, os dois estavam olhando, e aí a questão da experiência que pega, né, Ariane, tu que estuda as constelações. Sim. Quando a gente vê que não era aborto dos dois ali, era uma outra coisa comum, que através de uma coisa interna, eles estavam olhando para um passado. E aí ele estava olhando para um passado dele, e ela estava olhando para um passado dela. Eles não estavam nem olhando para um passado comum. Então tinha algo muito sério, só que se unia. Então ele estava olhando para o abandono da criança dele. Então quando eu trouxe a representação, né, nesse atendimento individual da criança dele, nossa, ele entrou num profundo choro, uma dor profunda, fiz uma sessão de hipnose para ele conectar essa dor e também através disso conectar o recurso desse, né, para poder lidar com essa dor, e foi muito revelador. Mesma coisa ela, então quando eu entro na questão dela, tinha a criança interna dela, estava olhando com raiva para quem? Para o pai. E essas questões estavam totalmente projetadas na relação. Ela tinha raiva dele, e isso estava na fala, estava nos gestos, estava na briga do casal. Quando eles olharam para aquilo, os dois puderam chorar a sua própria dor. No final de tudo, eles puderam se olhar e dizer: agora eu te vejo. E é incrível, o olho brilha, salta, aquele amor, ele volta, porque você vê o outro como ele é, e vem um abraço, vem um aconchego, eu te quero pra mim. Porque no fundo, o casal quando vem, ele vem na esperança realmente de ficar juntos. Eu digo que só existe esperança do casal que ficar junto quando os dois querem, né? Quando um já tá com o pé fora, é muito difícil a gente resgatar essa relação. Mas quando os dois querem fazer algo, só que eles estão com dificuldade, é possível de pedir ajuda, né? E muitas vezes, até às vezes na sessão online, eu atendo gente dos Estados Unidos, da Europa, de vários lugares, casal, que quando eles sentam no online, eu peço para eles sempre ficarem juntos, né? Com o fone, dividir o fone, mas eu consigo ver na relação entre eles o que se passa ali. O que é do individual de cada um e o que é do coletivo. E eu gosto muito de clarear, porque daí eu mostro isso para eles, né? Isso aqui, o que é, olha, na verdade eu não preciso nem mostrar, eu uso técnicas para que eles vejam o que é um, o que é de outro, o que é do casal. Então aquilo que é do casal, olha que lindo isso. Aquilo que é de responsabilidade real do casal, eles do lugar de adultos podem assumir responsabilidade. Então, a partir dali fica muito mais leve. Então, é muito menor aquilo que é do casal mesmo.
eles podem assumir responsabilidade. Sheila, dá exemplos de responsabilidades depois que você já viu as questões sistêmicas, depois que você olhou para a questão inconsciente e tal. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a demanda é uma traição, né? E uma questão da confiança, né? Ou seja, perdi a confiança no meu marido porque meu marido me traiu. Eu atendi um caso recentemente, nem é tão recente assim, na verdade, que quando eles chegaram, por exemplo, dava para ver que existia pouco fio de conexão, eles estavam realmente desconectando. E aí, eles estavam, mas os dois, de alguma forma, os dois ainda queriam tentar resgatar. Eu, inclusive, falei, vocês querem mesmo? Porque se vocês querem, vai custar realmente vocês olharem para isso, tem que ter coragem de olhar. E tinha uma coisa ali por trás, eu percebia que tinha um segredo, tem que ter um compromisso de olhar. Senão eu nem topo fazer as sessões de vocês, porque daí era uma sessão de constelação e depois sessões de terapia individual e depois voltava para a sessão de constelação, porque era um caso bem sério. Daí, eles, tá bom, consegui assumir a partir do adulto deles o compromisso de eles entrarem realmente. E foi muito interessante, porque daí a gente fez todo esse processo, não vou citar tudo, que daí a gente conseguia ver a dor da criança, de cada um, o que estava projetando, tudo mais. E aí, olha que incrível, né? Eles estavam totalmente distantes. Veio, a partir da sessão, a revelação de uma traição já de um caso de um ano, que ele estava tendo fora do casamento, um caso há um ano. Claro, por isso que ele estava desconectado dela e ela dele, né? Ele mantendo esse caso. E ele conseguiu trazer e verbalizar isso. E tinha a ver com uma dor dele. Então, vamos olhar. Por isso que eu gosto que vocês entendam, mulheres, que não é assim, traiu porque é um canalha. Não. Então, a gente tem que olhar além disso. Existia uma dor dele muito profunda, que tinha a ver com o fato da mãe dele e o pai dele terem questões de traição quando ele era criança, e ele pegou a mãe traindo o pai, se envolveu nessa história quando ele era pré-adolescente, foi lá, quis tomar partido, então estava fora do lugar, tinha uma dor muito profunda, onde ele não conseguia romper com essa lealdade. Então, por mais que ele dissesse, nunca na minha vida eu quero traição, ou né? Tudo aquilo que eu excluo, eu atraio ou replico. Então ele não conseguiu dar conta disso, acabou se emaranhando numa coisa que ele não conseguia nem sair. Então ele veio pedir ajuda. Eu quero sair desse lugar e eu quero voltar para minha mulher porque eu amo a minha mulher e eu quero poder pedir desculpas para ela. Ok, então tá, isso é uma sessão individual. Tenho coragem de contar para ela? Tenho. No final dos contos ele contou para ela e aí, ok, ela já tinha visto as questões dele, o que fez com que ela traísse essa situação de ser traída, que tinha a questão, ela fez isso depois, né? Primeiro as questões de dar distanciamento, depois a questão da traição. E aí, depois que a gente conseguiu dar lugar para isso, nas suas crianças, nas suas demandas do espiralzinho, que eu falei, espiral pessoal, opa, então agora a gente vai olhar para o espiral do casamento. Que daí é o ponto comum. Quando você chega no ponto comum, a gente vai dizer assim, houve o desequilíbrio. Houve o desequilíbrio, ou seja, quando existe um dano, ou seja, ele trai e ela se sente, né, lesada em relação a isso, perde a confiança, ela precisa de reparação. E aí nós conversando os três, e eu assim, então tá, qual seria a melhor forma, fulano, né, de você sentir essa reparação? Porque daí é do adulto. Somente os adultos fazem a equiparação, lei do equilíbrio, dar e receber na mesma medida. Como equiparar isso? O que pra ti, tu daria conta? E aí ela disse assim, eu acho que eu sei o que é. Ok? Você permite que ela te diga? Quero. Para mim vai ficar até melhor se ela me disser o que eu preciso fazer. Eu quero o cartão de crédito liberado dele, eu quero fazer curso aqui, curso lá, eu quero fazer outra coisa, eu quero ir pro shopping, eu quero... Falou. Ele, primeiro, né? Primeira reação. Tá bom. Ok. Feito. E foi o que aconteceu. E aí o que é mais incrível, gente, isso é real, é que lembra que era só um fiozinho de conexão? Aquele fio começou assim, ó, se conectaram de volta. Tudo foi se conectando. E aí o que aconteceu? Ele em sessão, por exemplo, individual, veio para terapia em sessão individual, de repente ele pega assim, recebe uma mensagem no celular. Ele olha para a mensagem e dá uma risada aliviada. Ai, a fulana acabou de gastar R$1.500 no shopping. Só que o tom dele era de alívio. Então, tipo assim, tô conseguindo reparar isso. Então, para quem está ouvindo, pode achar estranho, mas é que o Bert Hellinger traz isso com leveza, que é equilíbrio. Precisa realmente, assim, o que eu posso fazer por essa pessoa que, já que eu danifiquei, o que eu posso tirar, né, de mim para poder fazer esse equilíbrio? Então, só que só o lugar do adulto consegue entender isso. Quem está me ouvindo, de repente, como assim?
porque muito provavelmente está no lugar da criança, ainda não consegue entender que precisam de reparações para as coisas. A gente precisa resgatar o equilíbrio. E isso é função do adulto, e no relacionamento afetivo é onde mais isso é colocado à prova. Relacionamento afetivo vai colocar à prova sempre a questão de quanto eu sou capaz de dar e quanto eu sou capaz de receber, mudando a ordem. Quanto eu sou capaz de receber, então quanto eu sou capaz de dar. Por que mudando a ordem? Olha como isso vai vasto. Isso é porque eu dou módulos e módulos de relacionamento, tanto básico quanto avançado, né, Ariane? E é para os consteladores trabalharem. Por que existe uma ordem diferente do receber e do dar? Se eu não sei receber, eu não consigo doar para ninguém. Então, vai lá do princípio de que eu preciso aprender a receber o quê? A vida. Preciso aprender a receber da minha mãe, aprender a receber do meu pai, aprender a receber o amor e a abundância, aprender a estar no meu lugar de pequeno diante dos meus pais. Os meus pais, digamos, estão aqui atrás, eles são grandes, gigantescos. Eu tenho que me sentir pequeno diante da grandeza dos meus pais. Eu tenho que estar desidentificado do relacionamento afetivo, da dor que o papai e a mamãe tinham. Porque às vezes o pai e a mãe brigaram, o pai e a mãe, você viu às vezes quando criança, o pai e a mãe não se darem bem, uma dor da mãe, uma dor do pai, e quando a gente é criança, a gente não tem filtros. A gente olha para aquilo tudo e diz, isso é meu. Então eu vou ter que dar conta disso, eu preciso dar conta de salvar a mãe, de salvar o pai, e aí você vai se metendo, emaranhando no relacionamento deles. Então o que é um bom lugar? É desistir disso. Porque pai e mãe não tem esse negócio de briga. Pai e mãe é teu pai e mãe, não tem. Eles são iguais dentro de você. O que tem de briga? É o relacionamento afetivo deles. E quanto a isso, não tem nada a ver com você. Homem e mulher é uma coisa, né? Pai e mãe é outra. Então, teu pai e tua mãe são homem e mulher, mas isso é entre eles, não com você, né? O seu pai é seu pai, não é seu marido. Sua mãe é sua mãe, não é sua esposa, né? E assim vai. Então, a gente precisa entender primeiro qual é o nosso lugar. Quando eu estou no meu lugar de filho, quando eu estou no lugar de pequeno diante dos pais, então eu consigo fazer o quê? Desidentificada, crescer. Então eu vou crescendo dentro do meu lugar, ganhando autonomia, ganhando autorresponsabilidade para ser feliz na vida. Então eu vou deste lugar, eu não vou delegar para um marido ou para uma esposa me fazer feliz. Jamais. Inclusive existe uma frase, tá? Que eu costumo dizer nos atendimentos e é incrível como libera. Que é assim, ó. Eu te libero de me fazer feliz. Porque essa responsabilidade não é do outro. É minha. Eu te libero de me fazer feliz. Então, assim, até pensando quanto a gente se emaranha nas crenças daquilo quando a gente vai casar na igreja e que, né, junto tem a morte, na saúde e na doença. Só fala, parece que é tanto na dor, né? Na saúde e na doença eu tô com você, mas eu não tenho que carregar você. Eu posso até estar com você, do meu lugar. Então, se você está do lugar de dor, eu tenho que respeitar a tua dor, honrar a tua dor e saber que não sou eu que vou salvar a tua dor, e sim o teu sistema familiar. Né? Diante do marido ou da esposa, você tem que olhar e dizer que tem pai, tem mãe, ele tem pai, tem mãe. Você não tem que ficar salvando eles. Você tem que respeitar esse lugar. E aí, desse lugar de adulto, desidentificado primeiro dos teus pais. Por isso que tem um caminho de cura aí, né? Desidentificado dos teus pais, você vai olhar para o seu parceiro, parceira, e vai dizer assim, eu vejo você e nós temos o mesmo valor. Nós somos iguais em valor. Então eu posso dar e receber de você. E aí eu não preciso te salvar, te curar, entregar mais. Pessoas que doam demais na relação estão fora do lugar, estão no lugar da criança. Estão dando para o marido ou dando para a esposa, querendo receber algo em troca, que na verdade eles nunca vão reparar. Que tem a ver com o quê? O amor da mãe. Amor e reconhecimento da mãe e do pai. Então, toda pessoa que dá demais, ela está no ego. Ou seja, eu estou doando, não consigo receber. Poxa, será que o outro... Quando você faz isso, você não está, muitas vezes, honrando que o outro tem algo bom para te entregar. Se a outra pessoa que está na tua frente, né, teu parceiro, tem algo para te entregar, recebe. Isso é merecimento seu. Contrapartida, o que vai acontecer? Você vai sentir gratidão e vai sentir vontade de retribuir de outra forma, do seu jeito. Então, essa relação... Eu sempre digo que a gente foi ensinada a dar mais, né? E quando eu tiro do outro essa possibilidade de que ele possa me dar, eu tô tirando uma dignidade dele também, né? Porque ele tem tanta coisa para me entregar, e aí eu fico nesse ego de que eu tenho mais, eu não preciso, né?
É o que eu também vejo bastante nos atendimentos, né? Essa autossuficiência, isso tem todo claro, ó, quando tu sabes que a gente vai olhar para isso, tem toda uma questão de uma criança não atendida, que não foi vista, que aprendeu a se virar sozinha, e ela leva isso para a relação também, né? Então, Exatamente. deixar o outro entregar e dar o que ele tem para dar é deixar ele ser digno também de entregar o que ele pode nos entregar, né? Exatamente. E é ver o outro, né? É ver o outro. Se você se coloca numa relevância tão grande, você não enxerga o outro, né? Então você está diante de um ego, você quer receber o que você quer, não aceita receber o que o outro tem para entregar, se torna exigente, né? Cobra do outro algo que muitas vezes não é dele que você quer cobrar. Ou seja, porque meu marido não me elogia, ele não viu que eu cortei o cabelo, ele não viu que eu sei lá, que eu comprei uma roupa nova, nana. Você precisa de tudo isso mesmo? Ou não basta você estar super bem, olhar para o espelho e se sentir feliz e bonita? E talvez você dizer, amor, você gostou do meu cabelo? Ele vai dizer, nossa, ficou lindo. Sabe? Então, essa dependência da aprovação do outro não tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a sua criança em relação aos seus pais. Ninguém precisa depender que o outro fique tecendo elogios ou se colocando o outro com prioridade, sabe? Então, muitas vezes, o outro, inclusive, assume funções de estar indisponível por você estar indisponível também. Então, muitas vezes, você está indisponível para a relação. 3% seu, às vezes, está olhando para o casamento, achando que está super afim, que quer esse marido ou essa esposa, e, na verdade, 97% teu está olhando lá para o teu pai, para tua mãe, para o teu tio, para tua tia, para os avós, que estão lá atrás. Então, a gente vê isso nas constelações com muita frequência. Você acha que está disponível, não está? E aí, o que você vai fazer? Vai atrair situações no seu casamento ou na sua relação em que o outro esteja indisponível para você. Então, se o outro está indisponível para você, é como se assim se cumpre isso, né? Está se cumprindo de novo, se repete isso. Né? E muitas vezes a gente precisa o quê? Nos curar. Você precisa me curar disso, você olha para as suas questões, e aí você vai olhar para o outro e permitir-se ser vista. Permitir-se, olha, agora pode olhar para mim, pode me ver como eu sou, sabe? Não preciso maquiar quem eu sou assim. E então, você se permite o quê? Ser amado. Se permite receber o amor. E eu costumo dizer que para que a relação ela se torne cada vez mais sagrada, do ponto de vista espiritual, inclusive, a grande questão está nesse receber o amor. Se eu sei receber o amor, significa que eu vejo o sistema do outro, eu vejo a grandeza do outro e eu vejo o divino no outro. E aí, então, um recebe do outro o amor. Através de você, eu vejo o amor. E aí, o que o sagrado, ele geralmente costuma trazer como um fruto? Um filho, um projeto em relação à vida, uma ideia de construir algo juntos, né? Um movimento de pulsão de vida do casal, de seguir, sequência. Eu preciso, né? Vamos juntos crescer, nos evoluir, nos desenvolver. Existe o casal vai ficando mais maduro, tudo, a forma de ele se ver, a forma de respeitar as opiniões, a forma de se relacionar sexualmente, tudo isso vai amadurecendo pelo esse sagrado que você permite chegar. Então, aprender a receber é muito importante. Tudo bem? Eu queria falar mais uma coisa. Nossa, olha como a gente já está falando coisa. É um assunto incrível, né? Eu não sei o que acontece aqui, quando eu vou ver o comentário, eu não consigo me ver mais, eu não sei se eu tô enquadrada ou não. Se qualquer coisa me fala, tá? Não tô me vendo, não tô te vendo. Tá linda. Tá, então tá bom. Eu te aviso. Tô. Obrigada. Aprendendo a receber, obrigada. Uau. Então, assim, ó, continuando essa questão agora mais profunda do sagrado, tá? Uma coisa que eu percebo, e geralmente nos meus módulos de casal, eu até faço muito retiro de casal, não sei nem se tu sabe, mas a gente fez até um retiro, a gente queria fazer esse ano agora em junho, a gente ia fazer até no feriadão dos namorados, e aí não pôde por causa da pandemia, mas a gente vai fazer no ano que vem. A gente vai para uma casa de retiros no meio do mato, na mata, linda casa de retiros, aqui perto, né, perto de Rio do Sul, em Presidente Getúlio. Ana Maria Pitt é minha parceira nisso, a gente faz um trabalho muito legal. E aí o que acontece? A partir dali a gente vai percebendo que a gente vai fazer evoluções, olhando para as questões internas e olhando também para o sagrado que chega. E é muito comum nesse retiro a gente perceber o divino de cada um
quando eu recebo e eu vejo o outro como ele é, eu enxergo a alma do outro, você consegue entender melhor o que é o pertencimento que o Bert Hellinger fala. Então, assim, eu costumo dizer que o relacionamento de casal é um relacionamento maravilhoso, assim, ó, ele é um privilégio, porque através do casal você consegue enxergar as diferenças. Então você vai olhar, imagina só, se você convive com alguém, né, que é praticamente um extraterrestre, porque está num outro sistema, são outros valores, outras coisas, é muita coisa diferente, né, uma história diferente de vida e tudo mais. Você aprende a conviver com essa diferença dentro de casa, no lugar do adulto, caramba, você consegue conviver com diferenças em qualquer lugar. Você vai conviver com essas diferenças no relacionamento de trabalho e tudo mais. Claro que eu tô falando agora do casal, não tô falando do relacionamento do pai e da mãe. Claro que para isso você já passou por esse lugar, já de receber do pai e da mãe, de receber tudo isso. O que eu tô querendo dizer é que o relacionamento de casal, ele é como se fosse um treinamento, na prática, para nós sermos seres humanos melhores. Eu poder olhar para o marido, para a esposa e ver o outro como ele é. E dizer assim, nossa, através de você eu consigo ver todo o seu sistema. Através de você eu consigo ver tudo que chega para você. Ou eu consigo ver, por exemplo, os nossos filhos, tudo que vem de você. E quando isso acontece, você consegue ter mais força para olhar nas relações da vida, no seu trabalho, nos seus amigos. Então você vai olhar para o ser humano de uma maneira mais integrada. Você começa a desistir de julgar o outro. Então você passa a entender muito mais que o pertencimento, que tem a ver com algo muito divino, que é olhar para tudo sem julgamento, olhar para as coisas e ver as coisas como são, aceitar aquilo como é. Então a gente vai de modo geral. Quando eu curo, olha só que lindo, que simbólico isso, porque se eu curo o meu casamento, eu contribuo para curar muito mais, eu curo um sistema inteiro. Eu permito dar um salto quântico de evolução, e aí a partir disso, quem que é curado? Minha família inteira é curada. A família, os filhos, é como se fosse um boom, sabe? Permitindo tudo isso. Mas vamos lá, vai para as perguntas, olha, senão eu não vou acabar respondendo nada. Não, é que é um assunto maravilhoso. Eu sou também fissurada, amo, porque a gente cresce também com as experiências, né? Aqui a Leide perguntou, Sheila, por que depois que temos filhos a relação muda tanto? Meu marido fala que mudei muito depois do nascimento do nosso filho. As coisas parecem não ser como antes. Queria ter meu relacionamento de antes. Boa pergunta, Leide. Obrigada. Excelente pergunta. Quando nascem os filhos, nasce também, junto com os filhos, uma parte nossa que estava escondida. Então, principalmente, vou pensar assim, nós mulheres, tá? Já que você é mulher, está fazendo essa pergunta. Quando nasce uma criança, geralmente através do teu filho, você começa já a se relacionar com a sua própria criança, com a sua própria dor em relação às traumas ou situações da tua infância que você nem lembra, mas que está aqui no seu inconsciente. E aí, quando nasce o filho, geralmente você não olha mais para o marido. Você passa a olhar para a sua dor e para a criança. Então, você se torna indisponível. Quando você fica na função da maternidade, muitas vezes é muito comum um casal, a mulher chama assim, pai, pega tal coisa pro filho. Em vez de chamar o marido pelo nome, você chama ele como pai. Então você passa a ter uma relação de mãe e pai. Então, quando você passa a fazer isso, olha só quanta projeção você tem no meio. Você já não enxerga mais esse homem. E aí, com isso, você vai criando bloqueios e ele também já não enxerga mais você como mulher. E aí, vocês passam a se enxergar o quê? Como funções. Função pai, função mãe. E aí dentro da função pai, função mãe, é uma outra posição, uma outra postura inconsciente das relações. Essa função, ela não tem relação sexual, ela não tem tesão, ela não tem química. A função que tem química, que tem tesão, é homem e mulher. Então é por isso que é tão importante o casal buscar cura depois que tem filhos. É buscar olhar para as suas questões para poder se tornar disponível para esse homem, não perder de lugar que existe uma ordem, ok? Quem veio antes? O casal. Então, se você tem um marido e tem filhos, quem é prioridade? É o marido. E muitas vezes as pessoas acham que é os filhos e não é os filhos. Quando, Sheila, que de fato tem um período, tá? Então quase ninguém fala isso nas constelações, mas tem um período onde o filho é prioridade. Quando, Sheila? Quando tá na amamentação. Só nesse período. Detalhe, quando está na amamentação e não foi ainda ingerido, a gente não adicionou ainda alimentos
sólidos, alimentos que podem ser terceirizados por outra pessoa. Desconsidera quando se fala de amamentação e a criança já está com 1 ano de idade, já está comendo, está amamentando, e você tem a desculpa de que está amamentando e não fica disponível para o marido. Não, não, não. O que eu estou falando é amamentação plena, que é quando somente, mais ou menos ali até os 6 meses de idade, onde é só leite materno. Então, existe uma prioridade? Existe. No sentido só de cuidar da vida. Mas, lá aqui, ó, o marido tem que ter atenção. O marido tem que olhar e se sentir incluído nisso e sentir que ele não está excluído nessa relação e que você vê que graças ao grande amor que vocês têm, vocês construíram isso. Vocês têm um filho maravilhoso. Então, a partir disso, gente, a vida toda que você estiver com esse marido e ele for o pai dos seus filhos, ele é prioridade. Eu lembrei esses dias, Ariane, uma coisa que quando eu era criança, meus pais, eles são casados há 46 ou 47 anos, por aí, né? 45 anos. E os meus pais, eles costumavam dizer, o meu pai falava assim, pai, criança, né? Se fosse para escolher, você escolhia a mãe ou escolhia a gente, né? Os 3 filhos. Aí o meu pai sempre deu a mesma resposta. Ele dizia assim, eu escolheria a mãe de vocês, que é a minha mulher, e com ela eu faço mais 3. E a gente ficava indignado. Né? A gente ficava indignado. E ninguém conhecia essa relação, né, gente? Era uma sabedoria interna. Eu escolheria ela, entende? Então, o que acontece? A gente precisa dar prioridade. O casal é prioridade. Gente, a cama, a hora de dormir, o casal é sagrado. Criança não tem que estar o tempo todo no meio. Tá? Precisa de um tempo o casal para estar junto, para poder acolher um ao outro, ficar perto, ter a sensualidade, o toque, o olhar, sabe? É mostrar admiração. Se não existe mais a admiração e a atração, muitas vezes essa relação já morreu. Às vezes a pessoa está casada há anos, mas está lá porque está. Dormindo em cama separada, não existe mais aquela atração, aquela, né, admiração. A atração e a admiração, o próprio Bert Hellinger diz, o casamento se sustenta sem amor, mas nunca sem admiração. A admiração é mais importante que o sentimento do amor, né? Você olhar e poder conseguir, sabe, sentir orgulho de estar com aquele homem ou com aquela mulher. Nossa, eu admiro essa pessoa que está do meu lado. Então, isso é muito importante. Então, alimentar essa relação é fundamental. Mais alguma pergunta, Ariane? Olha, não só as pessoas não estão mandando muita pergunta, acho que tá legal a maneira que a gente está conduzindo, porque relacionamento de casal, como a gente falou, o assunto era para descomplicar. E é bem isso, era um bate-papo mesmo e tá fluindo com essa percepção. E eu também concordo muito isso, né? Essa questão da preferência. Relacionamento de casal tem preferência numa relação, né? Os pais são precedência, vieram antes. Né? Nossa relação primária que a gente fala. Quando a gente constitui uma nova relação, que é a atual, que é a relação de casal, ela tem a preferência. Então, a gente tem que olhar para essa relação, né? Com amorosidade, preenchidos. Eu sempre digo, tu consegue olhar para uma relação de casal quando tu está preenchido de pai e mãe, né? Quando tu conseguiu tomar esse pai e essa mãe, você consegue olhar... Quando eu não dependo, né? Quando eu não dependo do outro. Porque esse negócio de tampa da panela não existe. Não, tá? Eu preciso estar inteira na relação. Eu preciso estar feliz comigo. Eu preciso estar feliz com a minha sexualidade, com o meu corpo, com a minha vida. Eu preciso estar nutrida de mim mesmo, do meu pai e da minha mãe. Então, quando eu tô com o outro, eu tô na abundância. E aí, exato. Aí o outro, eu vejo o outro, né? E deixo o outro. Isso, eu tô só autêntica e deixo o outro ser autêntico. Então, eu desisto de ficar esperando do outro, aquilo que a gente falou no início. Daí perguntaram ali agora em relação a quando que a gente percebe que a relação não se resgata, tá? Na minha experiência, o que eu vejo, tá? Quando acabou completamente a admiração e a atração, muitas vezes, e ainda existe um deles que ainda quer resgatar, existe os dois querem resgatar isso, ainda tem como resgatar. Como diz a própria Sophie Hellinger, né? Mais de 80% dos casais, eles podem resgatar a relação caso os dois queiram. Não pode ser um só, tem que ser os dois. Mas quando não dá? Quando existe uma pulsão de morte? Como assim?
quando você perdeu completamente vontade de viver, quando você não sente mais prazer na vida, quando você sente que perdeu as energias, você se sente sobrecarregado, cansado a ponto do jeito que você não consegue ter vitalidade para nada. E tu vê que o outro mais ou menos está do mesmo jeito. E aí, e também quando existe um risco real, né? Quando existe uma violência muito forte dentro do casal, onde pode ter um risco de morte, enfim, geralmente está fadado ao fracasso essa situação. Mas, como eu digo, né? Isso não significa que não foi bom enquanto durou. Às vezes é justamente ali que é um ponto de serviço, né? Foi até aqui que eu pude vir com você. Então agora eu posso me liberar dessa relação. Eu aceito como foi, então eu solto essa relação. Eu acho sempre importante, se o casal tem ainda uma esperança, tipo assim, não tá legal, mas vamos ver, vamos olhar para isso, sabe? Nem que seja, eu costumo, Ariane, trabalhar muitos divórcios, processos de divórcios, de fazer todo esse trabalho sistêmico, de começar a desconectar, a fazer, sabe, no sentido de eu vejo com você fechar ciclo, dar lugar para os filhos, dar lugar para tudo em geral. Eles estão decididos a se separar, então a gente faz toda essa separação de uma maneira harmônica. E isso é muito legal, porque a gente faz isso junto também com os advogados, de uma maneira que fique bem fluida, de uma maneira que não tenha tanto sofrimento, que amenize o sofrimento para todos, né? Isso é importante. Eu queria falar uma coisa, né? Tu falou tu falou assim, muito do nosso tema é o descomplicar. Eu volto a dizer uma coisa fundamental. O óbvio precisa ser dito numa relação. Precisa ser dito. Quer ver um óbvio que precisa ser dito e que muitas vezes os casais perdem? O eu te amo. Eu falei isso e meu namorado tá querendo dizer I love you, baby. Eu te amo. Eu preciso dizer eu te amo todos os dias. Todos os dias, em algum momento do dia, você dizer eu te amo, meu bem. Ou dar um beijo, dizer te amo, amor. Ou então, sei lá, mostrar o quanto você admira o outro. Falar, verbalizar algo. Só um pouquinho. Pode fechar a porta para mim, por favor. Verbalizar algo que está no seu coração. Não ache que porque vocês estão muito tempo juntos e vocês se conhecem, que se tornou óbvio. Que, você sabe que eu te amo. Sabe aquela coisa? Você sabe que eu te amo. Gente, não é assim. É muito lindo você alimentar. Isso se chama nutrir a relação. Nutrir a relação é muito importante. Porque é muito difícil dizer eu te amo. Aliva, por que é tão difícil dizer eu te amo? Eu acho que essa pergunta devia ser assim, queria que você que fez a pergunta, faça essa pergunta assim, Porque para mim é muito difícil eu dizer eu te amo. Porque não necessariamente é difícil para todo mundo. Você está falando de você, né? Porque para mim é muito difícil dizer eu te amo. Então talvez aí tem que ver uma questão anterior, né? Qual é a tua relação com o amor? Quais são as crenças que precisam ser vistas? Qual é a tua experiência pessoal em relação ao amor, à troca, né? Ao relacionamento afetivo? Como foi o teu relacionamento com tua mãe e teu pai, da tua mãe e teu pai? O que você viu como espelho para poder conseguir sentir assim, com dificuldade de receber? Como é o teu relacionamento com a tua mãe dentro de você no inconsciente? Você recebe esse amor? Porque você precisa saber receber o amor da mãe e do pai para poder receber esse amor e poder entregar o amor para o outro, né? Então, volto a dizer... É a nossa imagem interna da criança que está ali, nós estamos com aquele óculos, né? Com aquela visão. Exatamente. Eu digo que a gente às vezes está viciado numa química de relacionamento dos nossos pais. Exato. E às vezes também existe um abandono interno da própria criança. Às vezes você abandonou a sua criança, então você não consegue se amar. Então, se eu não consigo dizer eu te amo pra mim, né? Eu me amo, como é que eu vou dizer eu te amo pro outro? Tá? Como é que eu vou entregar isso? E voltando ao óbvio que precisa ser dito, além disso, aquilo que está incômodo é importante falar, mas primeiro você tem que saber de que lugar você está falando. Como é que é isso pra mim? E eu tô falando isso especialmente na sexualidade. Muito comum as mulheres não se conhecerem, acharem que o homem tem que estar sempre disponível. Existe uma briga de casal enorme, como se é uma crença de que o homem tem que estar disponível. Sempre, quando ela quer. E aí, se ela não quer, é normal. Isso é um perigo, porque assim, na relação de casal, as coisas precisam ser mais esclarecidas. A mulher precisa aprender a se conhecer, se gostar, saber onde está o seu prazer, para poder se entregar no feminino para esse homem, permitir que esse homem seja homem. E aí, com isso, é óbvio que ele vai querer, é óbvio que ele vai te procurar. E aí,
O homem sempre quer. É outra coisa, né? O que faz com que você não queira? Olha para isso, porque eu preciso olhar para essa questão. Por que eu volto na sexualidade? Porque a sexualidade é um pilar essencial na relação. O relacionamento sem sexualidade não tem química necessária para ser eletromagnética aqui, né? Sabe? Tem aquela coisa que onde vocês conseguem se unir. É muito importante alimentar isso. Então, se conhecer, falar daquilo que precisa. Se você tem dificuldade, pede ajuda para ele, assim, ó, vamos fazer alguma coisa juntos. Ou então você vai se conhecer, ele vai se conhecer. É importante falar sobre as coisas. Parar de ser um mito. Sheila, quando que eu não consigo falar? Quando você está no lugar da criança. Porque daí você não assume o que você precisa, não vai se curar. Tudo aquilo que é difícil dizer, difícil declarar para o outro, é porque você está no lugar da criança. Você precisa olhar para como resgatar, crescer internamente para assumir esse lugar do adulto. Eu digo que só se relaciona ao adulto, né, Sheila? Então, só o adulto consegue olhar com clareza, né, observar essa parte invisível que a gente fala e se relacionar. E tá acabando o nosso tempo, por mim a gente ficaria aqui, mas eu sei que é sexta-feira, tu quer ficar com os teus filhos, com o teu gatinho que tá aí, que eu acho que ele tá aí dizendo, tá acabando. Então, assim, realmente a gente teria várias outras perguntas, mas é um assunto que é o pilar, que eu sou embaixadora e que eu sou apaixonada, e eu quero dizer que eu estou imensamente grata a você por ser essa grande profissional, essa pessoa maravilhosa que entrega todo esse trabalho, e eu digo que a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende, né? A estar a serviço também da vida, das relações, né? E eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aí, que esteve conosco, que colaborou, que participou, que perguntou, e que a gente possa ter dado, né, uma pitada do que é viver descomplicando as relações. Legal. Você vai gravar essa live, né? Sim, vai ficar gravada. A gente vai ter um desafio essa semana com umas perguntas sobre relações aqui na página da Actus. Seguem a Sheila, seguem o meu perfil lá, que é a Ariane. A gente sempre está postando lives, material, né, Sheila? Para contribuir também. Sim. Então, a Actus vai ficar na página da Actus salva, tá? Eu vou deixar tu Legal. agradecer. Eu agradeço imensamente Muito obrigada por esse convite. É sempre muito bom falar nesse assunto e contribuir. E estou aqui disponível também. Eu vou pedir vocês seguirem lá, fazer perguntas. Tem um monte de vídeo lá sobre relacionamento também no IGTV, vários com convidados. É legal a gente olhar para esse lugar. Tá? É sempre muito bom. Obrigada, Ariane. Delícia estar aqui com você, viu? Excelente.